Senhores, vamos mudar de tema, até porque os Estados Unidos e a Venezuela parece que estão a dar os primeiros passos rumo à diplomacia. Entretanto, uma delegação venezuelana estará já a caminho de Washington para encetar aqui alguns encontros, já depois de Donald Trump ter cancelado a segunda vaga de ataques à Venezuela. O que é que podemos esperar destes novos encontros, pela primeira vez, neste caso, pela Presidente interina Rodrigues, que vai tentar fazer o que exatamente, professor? Anabela, a primeira observação que temos de fazer, e não podemos, no fundo, esquecer, é que, de facto, os venezuelanos se sentem, nomeadamente o poder político venezuelano, se sente sob a ameaça de Donald Trump. Aquilo que aconteceu, no fundo, aquele rapto, aquela captura do presidente Nicolás Maduro, no fundo põe, e a morte de mais de 100 seguranças cubanos, atenção que os seguranças eram cubanos, a maior parte deles, de Nicolás Maduro, não confiava em mais ninguém, mostra bem que os Estados Unidos têm uma capacidade de intervenção militar que assusta qualquer um. E, portanto, esta operação é uma novidade. Não sendo uma novidade, não é a primeira vez, já tinha acontecido noutras localizações na América do Sul, para um país com a dimensão e com a importância da Venezuela, uma novidade. E, portanto, há um medo. E, portanto, é debaixo deste medo que os atuais responsáveis, no fundo a Presidente interina, vai respondendo com muito cuidado às solicitações americanas. O que é que os americanos querem? No fundo, eles começaram por falar na democracia e no tráfico de estupefacientes, de droga. Bom, isso já foi tudo esquecido, a democracia já foi esquecida, até porque Donald Trump não tem dado grande importância àqueles que tinham supostamente ganho as eleições venezuelanas, não tem dado importância nenhuma, nunca mais se ouviu falar no tráfico de droga. O que é que interessa a Donald Trump? O petróleo venezuelano. Lembrar que a Venezuela tem é número 1 no mundo em termos de reservas de petróleo, que é um petróleo que interessa às refinarias americanas, porque é um petróleo com uma densidade superior ao petróleo americano. E, portanto, no fundo, o que nós vamos ver no fundo, as instituições venezuelanas, os políticos venezuelanos irem aos Estados Unidos ao beijamão a Donald Trump, porque têm medo de Donald Trump. E, portanto, é esta política musculada. Um bocadinho acabávamos de falar da Groenlândia. Temos que levar as palavras de Donald Trump a sério, porque, no fundo, ele tem vindo a demonstrar que não hesita, tanto internamente, também vimos esta semana as horríveis imagens do ICE a atirar numa senhora, e, portanto, Donald Trump não hesita em utilizar a força não é musculada, a força das armas para levar, no fundo, rapidamente as suas intenções, que são sempre mais económicas do que políticas, atenção, a bom porto. Portanto, a Venezuela está neste momento debaixo de um enorme garrote, e é esse garrote que faz com que os atuais responsáveis pela Venezuela, no fundo, vão aceder, diria, por completo, às exigências de Donald Trump. Parece que a Donald Trump deu, de facto, um voto de confiança a esta administração encabeçada por Delcy Rodrigues, apesar de ter causado também muita estranheza, mas agora percebe-se o porquê. Portanto, esta questão da transição que vai apostar em Delcy Rodrigues, que caminho é que poderá trilhar a partir dos próximos tempos, sendo certo que ainda ontem o Presidente dos Estados Unidos reuniu com as empresas petrolíferas que estão a operar na Venezuela e deu também a garantia de que essas empresas vão ser ressarcidas, tendo em conta aquilo que aconteceu ao longo dos últimos anos na Venezuela. Sim, nós estamos de facto aqui a fazer um caminho. Creio que a maneira como os Estados Unidos e o Presidente Trump está a olhar tem sido dita por Marco Rubio. São as famosas 3 fases. Primeiro, estabilização, depois recuperação e só depois transição. Vamos ter uma semana muito importante, porque para a semana, em princípio, quer Corina Machado vai, em princípio, falar com Donald Trump. Pelo menos há também essa possibilidade. Há essa possibilidade, não é? Talvez na terça ou na quarta, mas Delcy Rodrigues também quer ir falar com Trump na próxima semana. Parece-me que aqui estão 2 caminhos, pelo menos. Para já, Donald Trump aposta na recuperação económica depois da estabilização. Achei muito curioso, porque ele estava com esses empresários petrolíferos ontem e alguém perguntou, então, mas e a democracia? Você prefere primeiro a estabilidade, uma coisa deste género, estabilidade ou democracia? E o Trump deu uma resposta que eu anotei, que achei muito interessante. Ele disse, então, mas estabilidade e democracia não é mais ou menos a mesma coisa? No seu dicionário parece ser. Pode ser. Até certo ponto, de facto, a estabilidade e democracia, enfim,
paz e cooperação podem parecer sinónimos, mas por outro lado, nós sabemos que a democracia tem muito mais, enfim, contradições, tensões, porque quando todos falam nem sempre nos entendemos, tem muito mais dificuldades do que a estabilidade criada artificialmente por regimes mais centralizados e mais autocráticos. Ora, estarmos a confundir para já esta necessidade de estabilidade pode ser momentânea e, enfim, a transição para a democracia vir a acontecer. O Rubio parece estar um bocadinho mais investido nisso. Mas para já temos sinais muito frágeis. Eu noto, mais uma vez, a extrema necessidade que seria a libertação dos presos políticos. Esta deve ser a ênfase principal. Ainda foram libertados poucos, de resto, Foram nem uma dezena, sim. 5, há quem diga 8. Sim, e essencialmente espanhóis. Quer dizer isto que, pelo menos, os 1.200, se calhar mais, ainda estão presos, estão a haver vigílias das suas famílias à porta das prisões. Seria natural, numa mudança deste género, e até em nome da estabilidade em favor de um caminho democrático, que fossem libertos. Espero que Rubio esteja a fazer essa pressão nesse sentido, mas ele também, ao mesmo tempo, parece querer manter o regime para não criar um vácuo de poder. Podemos perceber isso. Esperemos que, enfim, Corina Machado ou Edmundo González, que efetivamente ganhou as eleições, pelo menos de acordo com as instituições internacionais que acompanharam esse ato eleitoral, que foi muito confuso, que, enfim, esperemos que os Estados Unidos, seguindo um bocadinho a sua tradição, olhem para essas eleições, olhem para Corina Machado de outra maneira e possam tê-la, já que não tiveram ao início, até parece ter sido descartada, que seja a chave final para uma futura transição. Não quer dizer que ganhe umas futuras eleições, mas pelo menos que sejam umas eleições justas. Anabela, só sobre Corina Machado. Trump teve o desplante ontem de dizer que gostaria que Corina Machado lhe entregasse o prémio Nobel a ele. Viável. Só na cabeça de Donald Trump, no fundo, porque ele pensa primeiro nele. E, portanto, é extraordinária a forma como Trump olha para estas pessoas, portanto, no fundo, como seus subservientes. E, portanto, a não promoção de Corina Machado e de todo o seu influência política e todas as suas pessoas, significa que Donald Trump está plenamente em controle da posição atual dos políticos atuais da Venezuela. É só isso que significa. Muito bem, vamos ainda falar sobre o Irão, até porque também, ainda ontem, Donald Trump falou sobre estes protestos que já duram há mais de 13 dias, manifestações violentas, como também ouvíamos há pouco, com centenas de pessoas já nos hospitais. E Donald Trump aqui a referir que, se de facto houver ou continuar a violência, que não exclui a possibilidade de atacar onde mais dói. Excluiu a hipótese de colocar chamadas botas no terreno, mas, portanto, o envio de tropas terrestres, mas não excluiu um ataque. Podemos, de facto, perspectivar ao longo dos próximos dias, ou seja, para muito breve, que os Estados Unidos ataquem o Irão? Anabela, é evidentemente uma possibilidade e uma hipótese, uma vez que não seria a primeira vez. Atenção, a quando da fortíssima tensão entre Israel e o Irão, porque era o Irão que está a financiar os proxies, Hezbollah, o próprio Hamas, os Houthis. No fundo, os americanos tiveram um papel muito importante nos ataques que foram feitos ao Irão. Portanto, não seria novidade. E, portanto, os Estados Unidos e Israel já mostraram que são capazes de ir ao Irão, no fundo, para resolver alguns problemas com força bruta. O Irão vive momentos de grande tensão. O regime pode cair. Pode cair. E é isso que, de facto, que estes protestos é isso que está em causa. O povo iraniano, como nós vemos, há duas repúblicas a viverem em simultâneo, a República Islâmica e a República Persa. E houve uma grande mudança cultural, fruto de uma fortíssima coragem e intervenção das mulheres, que no fundo começou com a tentativa de retirar a obrigatoriedade e o uso do lenço. E gradualmente foram conseguindo. Essa revolução cultural foi também acompanhada por uma fortíssima crise económica. A moeda do Irão desvalorizou de uma forma absolutamente galopante. O custo de vida para os iranianos subiu de uma forma absolutamente estrondosa. E tudo isto começa precisamente com uma crise e uma paragem, uma greve, se quisermos, dos comerciantes. Ora, o que se passa hoje no Irão é que não só aqueles que são mais persas, mais ocidentais, mas também uma parte muito substancial da população que usa lenço, que é no fundo mais religiosa do ponto de vista muçulmano, que está a manifestar-se nas ruas contra este regime dos ayatollahs. E, portanto, o regime está
a puxar das suas garras, está, no fundo, a assassinar gente na rua, o caos está implantado na maior parte das cidades iranianas e, portanto, aquilo que está em causa, do ponto de vista dos iranianos, é deitar este regime abaixo. Para isso, precisam de ajuda internacional, porque internamente o regime continua muito musculado do ponto de vista militar e do ponto de vista da polícia. E a oposição está, neste momento, suficientemente estruturada para ser, de facto, aqui, para se firmar uma alternativa ao regime iraniano? Pois, essa é a eterna dificuldade. É que, enfim, entre as divisões que conhecemos é muito difícil emergir alguém que seja... também, enfim, não tinha que acontecer, mas temos a figura do Reza Pahlavi, portanto, filho, que, enfim, que ainda assistiu, portanto, a 1967 ao pai ser o último Shah e que reclama um pouco dessa possibilidade e que do lado de fora continua, no fundo, a espicaçar... 79 foi quando o regime dos Ayatollahs Não, entrou. sim, mas 67 foi quando o pai dele assumiu, e ele já tinha 6, 7 anos. Certo. Depois, em 79, quando o regime dos Shahs cai, aliás, como Ney disse, foi com sangue que conseguimos chegar a este regime, portanto, dando a entender que estariam dispostos a usar sangue para manter o regime. Achei interessante que Trump descartou a possibilidade de falar com Reza Pahlavi. Disse que se calhar não era muito apropriado para já e vamos ver quem é que emerge. Também anotei estas palavras, vamos ver quem é que emerge. Isto porque Reza Pahlavi pode ser apoiado por grupos, os étnicos, os lores e os fares, mas, por exemplo, curdos ou baluques, nem por isso. E é sempre muito difícil, até porque não temos instituições democráticas, saber que parte é que ele poderia representar. Muitas pessoas têm gritado nas ruas longa vida ao Shah. Mas não é consensual. Mas não é consensual. Muito rapidamente, Orlando, para terminarmos este tema, o que é que poderá vir a seguir? O Irão usar a mão de ferro para travar por completo estes confrontos? Essa aqui é a questão, é que até que ponto é que desta vez é diferente ou não? Em 2022 tivemos a situação da Mahsa Amini, que depois ficou muito reconhecido o papel das mulheres, a questão da liberdade do lenço, e que isso levou a um grito pela liberdade que ainda foi brutalmente reprimido. Mas vínhamos 2019 e 2009 com uma situação em que normalmente eram as classes até mais baixas e dos arredores, e aqui tivemos, pelo contrário, mais as classes médias dos lojistas, comerciantes, mercadores, os chamados Bazari. Foram os Bazari que em 79 ajudaram na Revolução e que pode ser que agora a ajudem a desfazer. Neste momento estamos a falar de 13 dias, 300 cidades. Portanto, é uma oportunidade de mudança? É, mas sem a agregação de possibilidade de haver, se calhar, alguma ingerência externa, mas é isso mesmo que dizem o governo. Diz que isto, no fundo, são tudo pessoas que querem agradar a Trump ou que são infiltradas de Israel. Vem sempre de fora, não é? Muito obrigada aos dois.